Então, sejam todos muito bem-vindos a mais uma apresentação, mais um bate-papo, né? Aqui eu quero contar um pouco a minha história para vocês hoje. Hoje nós vamos, se você sair dessa sala aprendendo um pouco como cuidar um pouco mais da sua saúde, e a minha história servir para te inspirar a despertar algo em você, eu vou ter cumprido a minha missão nessa noite. Meu nome é Joyce Jacob. Eu sou cristã, casada com o Luciano, tenho essa família linda, mãe do Arthur e da Alice. Sou advogada por formação. Eu atuo no Tribunal de Justiça como analista judiciário há 16 anos. Sou servidora pública do tribunal. E há 5 anos me descobri empreendendo com a Terra. Conheci as soluções naturais e minha vida mudou completamente. Então, começou com o cuidado natural, sou especialista em óleos essenciais pela Terra e anfitriã de uma das equipes maravilhosas, Cuidadas para Cuidar, que nasceu dessa necessidade de cuidar para cuidar do próximo, e eu vou falar um pouquinho disso para vocês. Mas eu quero começar contando alguma parte da história, né? Geralmente a gente apresenta as nossas vitórias, mas nem sempre, né? Toda trajetória ela vai ter os seus desafios. E graças a Deus, né, eu iniciei minha carreira no judiciário muito cedo, uma carreira estável, né? Tinha ali o reconhecimento, família estável, estruturada, graças ao bom Deus, filhos saudáveis, conquistas materiais, mas haviam sinais, né? Há algumas dores em nós que são silenciosas. E eu até coloquei, né? Até que a vida me parou. Tem uma frase que fala assim: o nosso corpo fala. E aquele que não tem tempo para cuidar da saúde terá que parar um momento da vida para cuidar da doença. Esse é o sentido da frase de Lair Ribeiro. E eu sempre ouvia essa frase, tinha um certo sentido, mas ela só fez, de fato, sentido para mim quando um dia uma ansiedade me parou. A gente só sabe. Ouvindo o Joel J esses dias, ele disse algo muito importante, que quando a gente tem saúde, a gente tem vários sonhos e vários projetos, mas quando não temos saúde, a gente só tem um sonho, ter saúde. Foi o que aconteceu comigo. Então, eu me vi, mesmo tendo uma carreira estável, uma família abençoada, e eu me vi em meio a uma crise de ansiedade. Quem aqui? Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, talvez você possa se identificar. Quem aqui já sofreu, né, com ansiedade, com problemas emocionais? Conhece alguém da família que possa ter problemas emocionais? E o meu corpo, gente, dava sinais. Eu, aos 33 anos, saudável, com 2 filhos, né? Tudo ali estruturado, mas eu tinha dores de cabeça eu tinha dores de cabeça de 2 a 3 vezes na semana. A minha enxaqueca, só o Cefalive melhorava e às vezes eu tomava até dois, devido a estresse, devido à ansiedade. E ali já atacou o meu estômago, já tomava omeprazol, já usava ali para queda de cabelo, Pantogar, minoxidil, usava ansiolíticos, medicação para dormir. Isso com crises ali e com a imunidade baixa, gripando com frequência, tendo ali vários desconfortos, já prendia o intestino, já tinha que tomar um probiótico. Então, num quadro de saúde, né, aparentemente saudável, mediante a tantos outros desafios, mas quando você tem um problema emocional e quando você olha para os seus filhos e vê tudo cinza, você começa a pensar: meu Deus, é isso que me espera? Então, eu comecei a ter esses desafios, mas apesar de precisar, né, de cuidados ali, muitas das vezes a gente não vai pela gente, a gente vai pelas pessoas que a gente ama. Então, a minha maior preocupação nesse momento era com a minha mãe. Minha mãe sofria de um quadro crônico de dores. Artrite, artrose, desgaste no joelho, desgaste na coluna, cirurgia de hemorroida marcada, ou seja, o corpo todo inflamado, bursite, quadro depressivo devido ao luto da minha avó. E a gente vivia num quadro onde ela era enfermeira, cuidava ali de todo mundo, né? Tinha ali acesso a várias medicações e a gente não sabia que existia esse mundo. Até que uma amiga virou e falou assim: por que que você não tenta os óleos essenciais? Para você, para sua mãe, minha irmã com fibromialgia, sentia dores constantes e a gente ouvia às vezes do médico, é crônico, às vezes você tem que acostumar com a dor. E isso não é algo que eu eu digo que eu sou até inconformada, né? E aí, nesse momento, os óleos essenciais entraram na minha vida. Os óleos essenciais entraram como um cuidado.
Eu comecei a utilizar, inserir, e eu até, talvez até alguém aqui na sala que já usou os óleos essenciais, ou às vezes você até tem na sua casa. Eu tinha um kit de apresentação. Ele vem três óleos essenciais, vem um lavanda, um peppermint e um óleo de limão. E quando a pessoa me falou dos óleos essenciais, eu falei assim, eu já conheço. Você não tá entendendo o jeito que minha mãe tá. Minha mãe faltava tomar morfina para dor. Minha mãe não cruzava as pernas de dor. E ali ela falou algo que fez sentido e talvez nessa noite possa fazer sentido para você também. Ela disse: Olha, tenta, se sua mãe deixar de tomar uma das medicações que ela usa hoje, você já vai estar no lucro. Aquilo fez sentido para mim. E a Doterra entrou na minha vida dessa forma. Primeiro como um cuidado para mim, depois um cuidado com a minha família, trazendo essa consciência do cuidado com o meu corpo e depois como uma oportunidade. E é isso que eu quero falar para vocês nessa noite, o que são óleos essenciais. E você que foi convidado aqui foi justamente para ouvir, né? Os óleos essenciais, o que são, de onde vêm. Os óleos essenciais nada mais são do que a parte, digamos que terapêutica da planta. São substâncias aromáticas que ficam ali como um mecanismo de defesa natural da planta. Por exemplo, gente, eu deixei essa folhinha aqui de hortelã, e eu sei que você conhece aí, né? O hortelã, muitas das vezes, que é uma planta muito comum aqui no Brasil. O hortelã, se você amassa aquela flor, ele vai subir um aroma, né? E ele tem, às vezes, um sumo. A casca de uma laranja tem um sumo. Aquilo é o óleo essencial. São bolsas formadas ali, aromáticas, bolsas de óleo, que são normalmente mecanismos de defesa para proteger a planta. Pode estar na fruta, por exemplo, no caso do limão e da laranja, pode estar em flores, no caso da lavanda, a flor da laranjeira também tem o óleo essencial, né? Especiarias como cravo, canela, às vezes no caule das plantas, óleos como copaíba. Então, são a parte terapêutica da planta, não são apenas cheiro, tá? Então, aqui nós vamos diferenciar óleo essencial de essência, porque o óleo essencial ele tem a parte um alto grau terapêutico, são altamente concentrados. É o nosso chazinho, gente, da vovó. Quem aqui foi acostumado, que até hoje, né, tem essa prática dessa sabedoria milenar de usar chazinho ali para cuidar, por exemplo. Nós temos aqui o hortelã-pimenta como um exemplo. Quem aqui já ouviu o peppermint? E se você aí tá com seu óleo essencial, sei que tem alguns consultores aqui na sala, eu quero convidar para nós começarmos a nossa primeira experiência. Sei que nós estamos online aqui, a Moniquinha eu já vi aqui seu óleo. Nájila, quem mais tá aí com óleo essencial? Quero ver vocês aí. Ó, você vai pegar o seu óleo essencial, vamos começar a nossa primeira experiência aqui. Você vai colocar na mão para a gente começar a nossa a nossa experiência. Eu coloquei uma gota, gente. A gente fala óleo, mas ele não é uma substância oleosa. Se você já tem óleo essencial, você vai perceber. Você não precisa esfregar. Você vai colocar aqui uma gotinha, você vai espalhar na mão, fazer uma concha e você vai inalar. Esse é um dos métodos de utilização do óleo essencial. Solta. Você inspira e solta. O hortelã-pimenta, por exemplo, gente, quando a gente inala, né? Quem tá inalando aqui, a gente abre as vias respiratórias, a gente sente, ele tem muito mentol na composição dele, um alto grau. Então, ele tem esse poder, né, de abrir nossas vias respiratórias. Ele, como utilizado, quando ele é utilizado assim, gente, ele vai, como a gente respira melhor, vai oxigenar melhor as células. E o que que ele vai aumentar os níveis de VO2, que é a resposta rápida ao treino. Então, ele é utilizado como pré-treino, utilizado para a parte respiratória. Se você passa, olha, pega em pontos tensionais, esse peppermint que ficou aí na sua mão, você vai usar de forma tópica, você vai sentir que ele vai ficar geladinho aqui, né? Mas ele ajuda no alívio da dor. Então, como o mentol, tem essa substância que ajuda como analgésico natural. E se você toma, quem toma um chazinho de hortelã aí? Às vezes o estômago ficou ruim, você vai lá e toma um chazinho de hortelã, né? Então, ele vai ter também esse objetivo muito forte para a nossa parte gastrointestinal. Então, acalmar o nosso estômago, quem sente muita queimação, e no intestino, usado até para síndrome do intestino irritável, questões ali intestinais. São altamente comprovados e eficazes, reconhecido como terapia integrativa e complementar junto ao SUS. Gente, isso é um ganho, né, muito grande. Você pode utilizar ele ali. Então, os óleos essenciais, por que que você vai colocar ele no seu dia a dia? Gente, eles são mais seguros. Eles são mais seguros que muitos medicamentos alopáticos. Por quê? Nós estamos, para começar, nem vem com bula, né? Não vai ter efeitos colaterais. Muitas das vezes, os medicamentos, eles são o quê? Claro, graças à tecnologia, graças à ciência, que nós temos avançado e muito, né? No âmbito da saúde, dos fármacos, mas os óleos essenciais, eles são
ali a substância é pura. Muitas das vezes, as substâncias alopáticas, elas são reproduzidas, né, dessas substâncias da natureza em laboratório para cá, claro, ser comercializado. Aqui nós estamos falando daquilo que o Senhor deixou para nós. Nosso corpo, ele tem mais afinidade. Nossa célula, a célula humana com a célula vegetal, ela tem mais afinidade. Então, isso faz o quê? Com que ele seja melhor absorvido pelo nosso organismo, sem associação de efeitos colaterais. Vou dar um exemplo de uma medicação para dormir, tá? Às vezes você pega aquela substância que ajuda. Vou dar um exemplo aqui: o nosso lavanda, que é um dos conhecidos ansiolíticos naturais. Quem aqui já ouviu falar, né? Ele é muito famoso, o nosso lavanda aqui, conhecido como ansiolítico natural. Ele vai ter muito linalol, que é uma substância que tem essa parte para dormir. Se você no laboratório, ele vai reproduzir essa substância química, né, que tem ali, e a pessoa vai tomar. Quando você inala a lavanda, por exemplo, ou usa a lavanda, ela vai ter vários outros compostos químicos. Isso faz com que o seu corpo não fique tão acostumado como acontece quando você toma uma única química, né? Um único medicamento ali para dormir. Então, ele não tem essa associação de efeitos colaterais. Claro, como até a indicação de água, né, tem a quantidade ideal para você utilizar, melhor forma de utilização, que vai ser melhor absorvido. Então, as recomendações e é para isso que um consultor de bem-estar, nós estamos aqui para te mostrar. São mais baratos do que a maioria das medicações. Gente, eu estou falando de gotas, são altamente concentrados. Estou falando de centavos por gotas. E quantas vezes nós temos ali, ó, uma gota do óleo essencial, ele vai trazer um efeito de 50 a 70 vezes mais potentes, né? E mais eficazes. Porque, gente, como eu falei para vocês, ele vai ter mais afinidade com o nosso organismo sem criação de resistência, e eles agem dentro e fora das células, tá? Então, eles agem naturalmente a nível celular, ajudando a melhorar o nosso corpo, reduzir toxinas, a ter uma resposta à carga viral mais rápida, sim. Então, eles vão trazer esse efeito aromático. Joyce, como você tem falado isso, né? Qual a comprovação disso? Os óleos essenciais, gente, o PubMed, que é um dos onde você tem os mais relevantes estudos científicos no meio médico. Se você digita lá o Essential Oil, que é óleos essenciais em inglês, você vai encontrar mais de 41 mil estudos científicos. Essa publicação é de hoje, tá? Atualizei aqui 2026 o nosso gráfico aqui. E olhem aqui para mim quanto recentemente tem crescido as pesquisas e nós temos avançado nesse sentido. Eu não tenho dúvida que é o futuro da medicina. E a cada passo que a gente faz, a cada estudo que a gente faz, as coisas vão avançando. Então, cientificamente comprovado. E algo muito importante, nós temos os óleos essenciais da Terra. A do Terra, ela vai onde aquela planta é melhor produzida ou o clima é mais favorável para que ela tenha o maior grau terapêutico. Que isso faz, gente? Isso é uma segurança muito grande que nós temos. Hoje, se você pode entrar numa farmácia e ter lá no produto 100% natural. Se nós pegarmos um copaíba, que é um anti-inflamatório, quem aqui já ouviu falar em copaíba? Nosso anti-inflamatório natural, acho que a maioria das pessoas, né? Um dos mais conhecidos, até porque, como eu falei, ele vai ser extraído ou no país onde aquela planta é nativa, ou ele é melhor produzido, e nós temos as melhores copaibeiras aqui de qualidade na nossa Amazônia. Então, essa copaíba é extraída de 4 tipos de copaibeiras, que vão ter um alto grau de uma substância chamada beta-caroteno, que é um potente anti-inflamatório natural. E o que isso acontece, gente? Qual que é a diferença dessa copaíba e daquela que a gente compra lá no mercadinho, né? Naquela loja de produtos naturais? Ali é a resina in natura. É um produto 100% natural? É um produto 100% natural. Mas como que ele foi armazenado? Como que ele foi colhido? Como que ele está livre de fungos, bactérias? Aqui, cada óleo essencial são feitos mais de 50 testes. Então, tem-se um padrão de pureza chamado CPTG, que é o Certificado de Pureza Testada e Garantida. Só a Terra atinge esse padrão. É um padrão de excelência mesmo, que faz com que... Por que nós temos isso aqui, gente? Tem um instituto internacional, vou dar um exemplo aqui, como se fosse uma Anvisa, que nós temos de regulação, só para a gente entender, que regulamenta as plantas aromáticas. Testou mais de 50 empresas, inclusive de venda direta, varejista de óleos essenciais. 95% vendem óleos adulterados. Então, é mais que o cheiro. Nós estamos falando aqui de um alto grau terapêutico. Então, aqui no Brasil, você pode ter ali, não tem um órgão que vai pegar lá naquele produto 100% natural e fazer a testagem, nem tem aparelho para isso. Mas nos Estados Unidos, nós estamos falando de uma empresa americana.
Se lá está 100% natural, então quer dizer que aqui está a substância in natura, ela não foi diluída, ela não foi, tanto que os óleos que são diluídos, ele tem a informação TOT, que significa que ele vai ter um óleo de coco diluindo aqui, aquele óleo essencial. Como eles são concentrados, muitas das vezes a pessoa acha que está levando, que aquele óleo é 100% puro, mas muitas das vezes ele vai ter ali outros óleos misturados. Faça um teste na sua casa, se você tem um óleo essencial de outra marca, pega uma folha de papel, pinga uma gota do óleo da doTERRA e pinga uma gota do óleo que você tem. Circula lá onde você colocou o da doTERRA, o outro óleo. O que que vai acontecer? Depois de um tempo, gente, vai ficar a mancha do outro óleo que você colocou e o da doTERRA vai evaporar, porque ele é 100% natural, desde que você pegue ali. Então, assim, gente, vou falar rapidamente é uma verdadeira farmácia natural. Então, você vai ter aqui óleos que vão ajudar desde o nosso sistema respiratório, como o Brief, o Peppermint, que eu falei para vocês aqui, né? O Brief tem óleos que são singulares, né? Que é só o Peppermint, por exemplo, hortelã-pimenta, e outros que são misturas exclusivas e patenteadas da Doterra, como o Brief, que é a mistura da parte respiratória. Nós temos os Engest, gente, tudo que for gastrointestinal, você vai colocar aqui, você vai. Quando a pessoa fala para mim que tem um problema de estômago, eu na minha adolescência, já passei por mais de nove endoscopias ali. Eu tinha uma gastrite crônica. Eu não tenho mais nada na parte estomacal. Fruto o quê? Da melhora da alimentação, de escolhas mais naturais e do tratamento com os óleos essenciais. Meu sobrinho tem refluxo severo, né? Não sei falar o tipo do refluxo dele, mas ele usa através do Zengest. Ele, desde quando começou a iniciar com soluções naturais, ele conseguiu controlar esse refluxo esofágico, lembrei, com o uso do Zengest, que você pode usar. Então, nós temos melaleuca, antifúngico, antibacteriano. Gente, melaleuca me fez entender o que é um óleo essencial. Se você ficou em dúvida até agora, por que que é a importância do óleo essencial? O melaleuca nosso da doTERRA, se você pegar assim, ó, qualquer produto de pele de boa qualidade, que vai tratar manchas, que vai melhorar o viço da pele, cuidar de espinhas, vai estar escrita a composição dele Tea Tree, que é a planta da melaleuca. Existem mais de 200 tipos de melaleuca, tá? Essa específica é extraída o quê? Do pântano da Austrália. Pântano, pensem comigo. Local úmido, escuro, local de proliferação de vírus, bactérias. Se essa planta não desenvolve essa defesa, ela não cresce nesse lugar. É diferente do que eu ter uma plantinha de melaleuca aqui no fundo da minha casa e que ela não foi exposta a esse tipo de risco, ela não precisou criar essa resistência e essa defesa. Então, o alto grau de terapêutico de cada uma vai ser diferente. Isso aqui me fez entender a importância do óleo essencial estar no local de origem. E vocês vão ver, gente, esse bendito óleo, eu falo até que ele é o óleo da pereba. Pareceu qualquer coisa aqui em você, você pode pegar esse óleo e passar, ele desde uma irritação na pele, um fungo de unha. Nós temos óleos que são diuréticos, né? On Guard para fortalecimento da imunidade. O que que eu usei na minha mãe? Você lembra que eu falei que tinha fortes dores crônicas? Copaíba e frankincense transformaram a vida da minha mãe. Eu falo que se todos aqui nessa sala tivessem a oportunidade de usar copaíba e frankincense, pelo menos uma gota todos os dias, muitas doenças seriam evitadas. Ele age direto no nosso sistema nervoso central, ele age prevenindo doenças neurodegenerativas, AVC. Se você tem histórico de Parkinson, de Alzheimer na família, câncer, ele ajuda a nível celular. Nós sabemos que muitos dos cânceres, né, são células doentes no nosso corpo, alguma desordem no nosso corpo. Então, ele vai agir a nível celular, tendo essa possibilidade de ajudar o seu organismo a melhorar. Então, ele também é tido como antitumoral. Nos Estados Unidos, tem uma ala inteira no Hospital do Câncer para tratamento com aromaterapia como forma integrativa e complementar. Gente, diferentemente de ser só uma empresa grande que tem muito dinheiro e tal, pesquisa, nos Estados Unidos você precisa ter comprovação científica que aquilo ajuda. Então, nós temos inúmeros estudos que comprovam também, né, na ajuda da melhora da desinflamação, melhora do nosso organismo também nesse tipo de tratamento. E uma infinidade de possibilidades, né? Nós usamos ali, uma das formas foi da forma aromática. Ó, a Cleide Nunes está falando, né, que tem doença de Crohn, né? Então, Cleide, dê graças a Deus de estar ouvindo sobre isso e pesquise sobre os óleos que são utilizados para o controle. Inclusive, tem muitas pessoas com depoimento, tá? Que vão te ajudar de forma natural a utilizar. Não vai interferir nas medicações que você utiliza, não tem interação medicamentosa, mas que vão poder ajudar nos sintomas, que eu sei que quem sofre, né, com a doença de Crohn tem aí certos cuidados, né? Então, vai te ajudar muito, tá? Já saia dessa aula procurando a pessoa que
para te ajudar. E eu sei que tem muitos consultores na sala, gente. Se você já souber algo que pode ajudar, eu sei que você, terminando essa aula, você vai perguntar quem te convidou, que com certeza, né, nós temos aromaterapeutas, temos pessoas aqui e temos muitos relatos reais também de pessoas para ajudar vocês nessa condução do uso dos óleos, tá? Então, forma aromática, nós estamos ali, gente, eu tô com o meu difusor aqui. Olha que maravilhoso. A névoa aqui, o que que eu coloquei? Olhos que vão ali trazer clareza na comunicação, para eu poder falar com vocês. É, olhos que vão ajudar nessa ativação. O que que eu coloquei aqui? Balance, que é um equilibrador de humor, que ajuda aqui a controlar a ansiedade, porque eu fico muito empolgada. Inclusive, se eu estiver falando muito rápido, vocês me corrijam, porque a Goiana aqui fala rápido. Já coloquem aqui, já estou entendendo, a gente vai falando aqui com vocês. Mas coloquei também o Peppermint, que ele vai o quê? Despertar. Ele vai trazer foco. Então, muito bom para a gente colocar também nos estudos. Tem óleos que vão auxiliar, né, de forma aqui direto do frasco, inalando, como a gente falou, pingar ali no cantinho do travesseiro, são formas aromáticas. Forma tópica, utilizar nos locais de aplicação, ó, pontos de pulsação, se eu quero um benefício emocional, atrás da orelha, sola dos pés. Gente, meus filhos davam crise de tosse, minha mãe falava assim, passa Vick no pé e põe meia. Quem já passou por isso, né? Eu pensava assim, gente, o que que tem a ver a tosse com passar negócio no pé? Então, minha mãe estava certa. O pé é um ponto de aplicação muito forte dos óleos essenciais, porque os poros são mais abertos e eles vão sim fazer com que o óleo essencial entre na corrente sanguínea, atinja os benefícios onde ele precisa atingir. E os óleos essenciais da Terra são os únicos que têm esse padrão, que alguns óleos são indicados sim para ingestão, são 100% seguros, são mais de 50 testes, como eu falei, então pode ser utilizado na água, você pode fazer algumas combinações, colocar em cápsula vazia e tomar. Então, ao comprar o seu óleo, você vai ter assessoria do consultor de bem-estar para te ensinar qual que é a maneira mais adequada que você vai poder utilizar. Gente, minha mãe utilizou copaíba e frankincense em cápsula. Utilizamos também o lemongrass, que é o capim-limão, ajudou muito no protocolo dela. E essa pomada para dor. Isso aqui, se você ainda não conhece essa pomada para dor, o potencial dela, ela vai ter quem aqui já usa essa pomada? Coloca aqui no chat, porque eu sei que vai ter muitos depoimentos aqui, né, gente? Mas ele tem um poder analgésico e tem um poder também anti-inflamatório. Então, você vai ver que ela esquenta, esfria. Quem trabalha com massagem, alívio tensional, depois de um dia bem movimentado, ou, por exemplo, você está preparando aí para descansar, ouvindo essa aula, você passa, tira as tensões, questões de circulação, então, que ajuda bastante ali. Então, são dessas formas, e a gente tem inúmeros depoimentos. Eu poderia ficar aqui horas falando para vocês sobre depoimentos. Esse aqui é um caso autorizado pela mãe, tá? De uma consultora, inclusive, criança teve um acidente doméstico. Aqui com dias, ele tinha indicação até de enxerto no nariz, né? Utilizando óleos essenciais com efeito cicatrizante. 7 dias depois, olha a pele dessa criança. E, gente, com os óleos essenciais, a gente atira do que viu, acerta muitas das vezes do que não viu. Essa pessoa que vocês estão vendo com esse olhar triste sou eu. Eu falo que eu ainda vou viralizar por coisas assim, né? Essa foto percorre aí, mas realmente foi um resultado muito grande que eu tive para melasma. Eu comprei os óleos essenciais para cuidar da minha saúde e ali também melhorou o meu melasma. Eu utilizei esses óleos aqui como suporte de forma roll-on. Então, todos que recebem os óleos essenciais e compram ali podem também utilizar. Vão receber como você pode utilizar de cosméticos naturais. E não tem só óleos essenciais, gente. Nós temos o melhor colágeno do Brasil. Uma fórmula completa, exclusiva. Cada dia eu fico mais impactada com os benefícios e com o quanto, né, as pessoas têm tido a aplicação dos óleos essenciais com os depoimentos mais incríveis, né? Então, assim, minha pele, a flacidez dessa primeira foto, vocês conseguem ver, né? Se eu quiser puxar, não puxa. Graças ao bom Deus, né? E ao nosso colágeno Beauty Power, sou assídua mesmo. E temos inúmeros depoimentos com relação a isso, é surreal. Então, diante de tudo isso, a doTERRA veio como essa ferramenta que mudou a forma que eu cuidava da minha vida, da minha saúde. Em 15 dias, a minha mãe mandou uma mensagem falando que depois de 20 anos ela tinha vontade de viver de novo. Foi aí que a doTERRA passou a ser mais do que uma forma de cuidar de mim. Passou a ser uma ferramenta também de negócio, porque eu queria todo mundo utilizando isso. Mas o que que eu entendi? E aqui eu abri a minha mente empreendedora. Como eu falei para vocês, sou servidora pública, dificilmente eu sairia do serviço público. Tinha coisas que eu gostaria de realizar, o concurso público não ia realizar. Mas dificilmente, se tem algum concursado aqui na sala? Fala aqui para mim.
Quem é concursado dificilmente vai sair da estabilidade de um concurso público, mesmo que tenha essa dificuldade, né, de suprir a sua renda, Eurides, não é verdade? Para começar um novo negócio. Então, que aconteceu nesse meio tempo, né, Arlene? Eu pude começar a compartilhar com as pessoas. Então, eu comprei os óleos direto da fábrica. Então, quem te chamou aqui tem um credenciamento, a gente compra esse aqui direto da fábrica, como eu falei, vem dos Estados Unidos, né? E aí a gente começou a compartilhar com as pessoas. Mas isso me abriu os olhos também, gente. Por quê? Nunca se falou tanto em saúde mental. A minha dor, a sua dor, eu vou te falar, pode ser o chão para um novo voo. Por quê? Eu abri os olhos para entender como que nós poderíamos nos cuidar. Quando eu tive o benefício, gente, mais pessoas precisavam saber disso. Minha mãe trabalhou na saúde há muitos anos. Como que ela não sabia disso? Tanto é uma preocupação que agora tem uma lei. Quem é empregador, quem é empresário está na sala, né? A NR1 agora foi atualizada. E saúde mental não é mais algo como saúde pública, não. É uma obrigação também do empregador. Então, os óleos essenciais entram inclusive nisso, né? Como mecanismos de melhora na qualidade de vida, na qualidade de trabalho para o empregado também, buscando aqui qualidade. E hoje, gente, isso é uma tendência global. Se você colocar ali o mercado wellness, né, que é o mercado do bem-estar, é o que mais cresce, dispara, porque as pessoas estão procurando por soluções naturais. Na pandemia, isso ficou muito claro. Porque ou você tinha saúde ou não adiantava nada ter dinheiro. Isso ficou claro para mim também. Quais eram as perspectivas de sucesso que eu queria na minha vida? Então, as pessoas cada vez mais estão investindo, né? Não só em prevenção, mas com cuidado da saúde, mas também empreendendo no ramo de saúde e bem-estar, porque é um ramo que cresce independentemente de crise. Porque aí sim as pessoas estão procurando ou por prevenção ou pela dor. E nós temos essas soluções. Os olhos, a empresa também, eu abri os olhos para isso, gente. Tem inúmeros projetos, né? Entenda por que que a Eduterra é uma grande oportunidade. Ela oferece soluções para as necessidades de saúde mais urgentes da atualidade. Os produtos são comprovadamente eficazes. Inclusive, tem tido abertura, ó, o projeto do SUS em São Paulo mostra queda de 27% em uso de antipsicóticos com o uso de lavanda. Você não tem ideia do que um óleo essencial pode fazer por você. E qual que é o nosso trabalho aqui, né? O que despertou para mim? Ajudar as pessoas a curarem as dores com soluções naturais. Seja quais são essas dores, né? Joyce, então você está falando para mim que eu não vou mais usar nem vou jogar meus medicamentos fora e vou usar só óleo essencial. O que eu estou te falando nessa sala, você vai aprender uma forma natural de cuidar da sua saúde e que muitas dessas intercorrências você vai contornar a ponto de não precisar de tantas medicações. Foi o que aconteceu comigo, tá? Foi o que aconteceu comigo. Então, eu comecei a utilizar os óleos, foi como se eu tivesse pegado as rédeas da minha saúde. Então, meu organismo começou a melhorar. Minhas dores de cabeça cessaram. Gente, tem 5 anos que eu utilizo óleos essenciais. Posso dizer que eu já tive 7, né? Vai aumentando aí, 7 dores de cabeça, estão muito relacionadas ao meu ciclo menstrual. Quando eu descuido um pouco do ciclo menstrual também, 7 nesses 5 anos, eu tinha dores de cabeça de 2 a 3 vezes na semana. Eu usava uma cartela de cefalívio por mês. E hoje eu não preciso mais. Claro que o dia que eu fizer os protocolos e utilizar as soluções naturais e não resolver, aí sim a medicação vai entrar como auxílio, como o que realmente ela deve ser. Nós lideramos um ranking triste de um país que tem mais farmácias no mundo, para vocês terem uma noção que a gente tem essa tendência de se automedicar. Então você vai aprender uma forma natural de cuidar de você, da sua saúde. E eu só não usava porque eu não sabia que isso existia. E hoje talvez você vai ter um novo olhar para esse produto que está na sua casa que muitas das vezes você até tem, né? Então, trabalhar com a Doterra significa o quê, gente? É uma empresa americana, significa dádiva da terra, né? Presente da terra, maior empresa de óleos essenciais do país, presente há mais de 7 anos no mundo, um negócio global, presente em mais de 120 países, tá? É uma empresa que tem cuidado desde a extração dos óleos, né? Até em transformar a realidade dos extratores ali, um trabalho social muito forte, mas veio desse sonho desses 7 fundadores. Por que que eu falo disso, né? Não é uma empresa de capital privado, onde o lucro, porque seria muito mais barato, às vezes, fazer uma grande plantação de lavanda, às vezes teria o mesmo aroma, mas não teria o mesmo grau terapêutico. E o compromisso da Doterra é ter os óleos essenciais com grau terapêutico mais alto no mundo. É esse o compromisso. Tanto, gente, que isso reflete essa crescente, que a Doterra hoje, atualmente, ela está em quinto lugar, tá? Porque esse dado aqui
Ó, foi há 2 anos. O que que acontece? Eu não consegui o gráfico atualizado, mas olha aqui para mim. Olha a quantidade de anos das empresas de vendas diretas que estão acima, que elas estão no mercado. A Doterra tem apenas 18 anos de mercado e lidera as maiores empresas de vendas diretas do mundo. Do mundo. Isso nós estamos falando de empresas que estão consolidadas há muitos anos. Por quê, gente? As pessoas estão buscando por soluções naturais. Nós temos esses produtos que fazem a diferença. E no Brasil, né, veio aqui com investimento de mais de 50 milhões. Ela tem sede em Utah e a primeira fábrica fora dos Estados Unidos veio para o Brasil. Isso significa o quê, gente? Consolidação da Toterra e expansão óbvia que teremos nos próximos anos. E estamos vivenciando nos próximos anos, né? Fazendo aqui não só a produção dos óleos essenciais e distribuição, não só para o nosso país. Nós somos apenas 3 países da América Latina têm mercado da Doterra. Então, ela vai abrir mercado também na região. O que que acontece, gente? Nós, como representante, como eu falei para vocês, que eu tenho o link compro direto da fábrica, eu posso encaminhar esse link, né? Eu gosto de fazer uma analogia, aqueles associados, às vezes, da Shopee, da Magazine Luiza, fica claro, né, pra gente. Às vezes a pessoa quer comprar, você manda o link, a pessoa compra no link e você recebe uma comissão através disso. Fica mais claro a gente entender, né? Na Doterra é algo parecido, que é o marketing direto. Ou seja, como que funciona, né? Isso aqui. Vou entrar nessa parte aqui, mas eu quero que você entenda o campo que ainda nós temos. Gente, menos de 1% da população do Brasil tem credenciamento na Doterra. Esse credenciamento que eu estou falando para vocês. Nós temos aqui menos de 400 mil consultores ativos. Olha quantos milhões de habitantes nós temos aqui no Brasil. E o Brasil inteiro, não chegamos nem a 1% da população. Isso se reflete, gente, por região, tá? Você pode ver que tem menos de 1% em todas, que eu não sei se você consegue localizar aí o seu estado, mas vou dar o exemplo aqui de Goiás, tem 0,37% só de penetração de mercado, né? Quem tá aqui acha que o seu estado que você vai ver, mesmo nos maiores mercados, nós estamos ainda muito longe de atingir 1%. Isso é algo surreal, é uma visão de mercado. Então, como que funciona? Minas Gerais aqui, né, Lu? Ó, Minas Gerais. 0,18%. Gente, nem 0,2% ainda, né? Então, aqui, ó, marketing direto. Como que funciona? Como eu falei, é entre o consultor, né? A empresa admite que as pessoas tornem-se representantes, então você torna-se um representante dessa multinacional americana, compartilhando essas soluções naturais e cada vez que alguma pessoa compra dentro do sistema, você recebe uma comissão por suas vendas. Natural quanto a isso. No mercado tradicional, o que que acontece, gente? Tem um produto, você tem um produto, você sai da fábrica, vai para o distribuidor, certo? Distribuidor vai para o atacadista, do atacadista vai para o varejista, até chegar em nós. Entendem que todo esse processo vai ter ali processos que vão encarecendo. Frete, diesel, né? A margem de lucro de cada um. O que que a Doterra faz nesse marketing direto? Nós somos o elo entre a fábrica até a casa das pessoas, através do nosso link. Sem precisar que você usa, compartilha e ensina as pessoas a usarem. Sem precisar de estoque. Então, quem vai encarregar da produção, entrega, tecnologia, né, cobrança e atendimento é a própria do Terra, certo? E você encaminha o link para a pessoa, claro, você vai ensinar essa pessoa a usar, totalmente meritocrático, ou seja, você se credenciou agora, você quer transformar esse negócio, o negócio não depende da pessoa que te cadastrou, você pode encaminhar o link, desenvolver o seu negócio. Quanto mais você compartilhar, mais você recebe aqui na do Terra, sem estoque parado, sem custo fixo alto, ou seja, nossa ativação mensal, muitas vezes você usa, né, com as vendas ali, você faz a sua ativação e mantém o seu negócio sem preocupar com aluguel, funcionário, estoque. Hoje eu tenho aqui vinculado a mim mais de 400 consultores de bem-estar, tá? Nós temos mais de 3 mil clientes, mas nós temos mais de 400 consultores de bem-estar. O que que acontece, gente? Quer dizer que tudo que eles fazem, eles vão receber comissão pelo trabalho deles. É como se fosse, só que eu não tenho obrigação de pagar INSS, né? Até para fechar uma empresa, hoje nós sabemos da burocracia que são. Então, baixo investimento inicial, você investe em algo para você, em algum produto para você, né? Não precisa ter alguma experiência nesse modelo de mercado. Gente, eu não sabia nada de óleos essenciais. E a minha experiência com os óleos veio, né, dessa vontade. Nós temos toda uma estrutura para te ensinar. E livre de tributação estadual, ou seja, quando ele chega, todo produto que você vem, ele já vem recolhido o imposto devidamente, a própria empresa que recolhe e vai ter ali para você. Então, a gente livre de toda essa parte. E a gente pode ter
ali eu falo que nós temos a liberdade de tempo, né? Ou seja, você não tem uma carga horária para cumprir, você determina os seus horários. Eu falo que na Doterra tem dois bônus. Você não tem patrão e o ônus também que você é seu patrão. Você determina onde você quer chegar, né? Você trabalha de qualquer lugar do mundo, tendo essa liberdade geográfica, né? Então, muitas das vezes eu estou passeando ali com meus filhos, tendo ali, e eu posso compartilhar o link com as pessoas. Muitas das vezes eu falo que muitas vezes a gente trabalha até na contramão, né? Na reunião de família, que a gente já vai cuidando de pessoas, alguém conhece alguém, e você pode encaminhar o link e cadastrar pessoas no mundo. Gente, tem pessoas cadastradas na minha rede no Japão. Que dia que eu imaginava que eu poderia prestar um serviço e essa pessoa, e toda vez que essa pessoa comprar lá, a gente tem algum, de certa forma, benefício, tá bom? Mesmo sem ter experiência, com alta escalabilidade, sem alto investimento inicial, desfrutando por gerações de renda residual. Nós fazemos hoje, quero mostrar aqui para ficar claro para vocês. Ó, dá uma olhadinha aqui para mim. Ver se vai abrir aqui, ó. Você vai ver, eu abri aqui um gráfico em árvore só para você visualizar o que que acontece, tá? Então, toda vez que alguém compartilha, que eu compartilho, e, por exemplo, eu cadastrei a minha irmã ali, como eu falei para vocês, tinha fibromialgia, hoje ela é uma parceira e também cadastra pessoas. Toda vez que você cadastrar alguém, essa pessoa vai ficar vinculada. E toda vez que ela comprar, você tem uma porcentagem aqui dentro desse negócio, não só dos seus cadastros, mas das pessoas que foram vinculadas. Hoje, isso significa que toda vez que alguém que está aqui, cada pontinho desse representa uma pessoa entrar no acesso dela e comprar, independentemente de eu falar com ela ou colocar ou ter sido eu cadastrada, se veio de um cadastro através de que eu já compartilhei e alguém compartilhou esse link, tudo fica vinculado aqui. Toda vez que essa pessoa comprar, eu vou ter uma porcentagem dentro do sistema. É isso que acontece hoje no meu negócio. Por isso que tem uma alta escalabilidade. Por isso que eu falo para vocês que eu durmo e acordo e meu negócio não está no mesmo tamanho mais. Que tipo de negócio, né, que você tem, que você pode compartilhar com as pessoas, ao mesmo tempo que eu estou aqui apresentando, quem me cadastrou sabe que eu estou apresentando, mas não depende disso, né? Ao mesmo tempo que eu estou aqui apresentando, eu sei que tem pessoas lá no Tocantins apresentando, tem equipe no Acre, cadê o pessoal aqui do Acre, né? Minas Gerais, uma das maiores equipes que nós temos hoje está em Minas Gerais, nós temos pessoas cadastradas em Portugal, Estados Unidos, eu sei que existem pessoas de vários lugares aqui, de onde você tiver tenho acesso à internet, você pode conectar pessoas. E a Doterra me possibilitou alcançar pilares de uma vida plena, porque me trouxe saúde física, emocional, trouxe propósito, impacto e um legado para as pessoas. E também essa liberdade. Liberdade de poder escolher estar com meus filhos, almoçar com eles, buscar e levar na escola. Liberdade de tempo, liberdade geográfica, é algo que eu construo. E eu não estou aqui para falar para vocês que é algo simples, fácil ou vender promessas reais, mas estou contando o que aconteceu comigo, o que através de um cuidado com a minha saúde possibilitou abriu portas para outros pilares. Então, assim, nós temos um plano, né? Tão potente quanto os olhos, nós temos um plano de negócio. E como que funciona? Vou explicar de forma rápida para você entender esse ranking, como que funciona. Uma vez que nós nos credenciamos ali, então nós temos acesso e podemos compartilhar com pessoas, como vocês viram, certo? Cada óleo essencial, ele vai ter uma pontuação dentro do sistema. Por quê, gente? Aqui lá nos Estados Unidos, por exemplo, eu vou falar, o Peppermint, ele é 23 pontos aqui no sistema, só para vocês entenderem. Lá nos Estados Unidos, lá no Japão, se eu compartilho o link que a pessoa compra, vou ser comissionada pelos pontos que aquela pessoa comprar. Então lá ela vai pagar em dólar ou euro, onde for, mas a minha comissão será calculada de acordo com os pontos que ela comprar. Então, por isso que cada óleo tem uma pontuação. Para vocês entenderem essa questão de pontuação, só para visualizar, o kit que a gente geralmente mais vende, os mais populares da Doterra, ele vale 200 pontos, tá? Então, que ele vem a farmacinha natural, tudo ali para a pessoa se cuidar. O que que acontece? Você se credenciou, fez sua compra ali, você tem uma amiga. Eu tenho certeza que você pensou em pessoas que precisam dessas soluções. Eu tenho certeza que você já pensou. Às vezes você não se visualiza nesse negócio, como eu não me visualizava. Eu já não, gente, eu só queria dar conta do meu dia. Eu falo pra vocês que eu tava com ansiedade, se a pessoa falasse mais um negócio pra mim, eu falei, tá doido, eu tô querendo gerir minha vida, cuidar dos meus filhos. Mas eu imaginei pessoas que poderiam ser potenciais nesse negócio, e eu tava certa. E eu estava certa. Eu imaginei primeiro a minha irmã, que ia ser uma alta possibilidade, primeiro para ela se cuidar, que tem fibromialgia e gosta de cuidar de pessoas, psicopedagoga, né? Tem esse cuidado com as pessoas. Tinha um espaço que dava aula, poderia ser uma fonte de negócio para ela. Hoje ela é uma parceira minha no negócio, hoje ela é Gold aqui nesse negócio. Tem a Nájila, que é minha amiga de faculdade, gente. Cadê aquelas
Essas pessoas que vocês viram, tinha 10 anos que a gente não conversava. Um dia eu postei sobre óleos essenciais e ela precisando lá no Acre. Daqui, mandei para ela, ela teve seus benefícios e hoje também é Gold aqui, parceira, aqui comigo nesse negócio. Pensei na minha cunhada, atleta. Gente, isso é a cara da Alessandra, gosta de coisas naturais e tal. E eu estava certa. Hoje ela é uma platinum aqui nesse negócio, pôde transformar a vida dela, cuidar do filho, sem precisar trabalhar fora, empreende com maestria. E quantas vidas foram transformadas através das pessoas que eu pensei? Então, não é necessariamente só a sua força. Então, se você compartilha, e pessoas também vão compartilhando, toda compra que aquela pessoa fizer, soma, independentemente se for cadastro seu ou não. Claro que, por exemplo, eu cadastrei aqui, eu tô vendo a Monique, vou dar o exemplo da Alessandra, minha cunhada, né? Cadastrei a Alessandra veio e cadastrou a Mônica, né? E a Mônica conhece alguém aqui, a amiga que ela, nossa, esse produto vai ser ótimo para ela. A Mônica compartilha o link dela com a pessoa. 20% da compra dessa pessoa vai para a Mônica, que credenciou ela, certo? 10% da compra dessa cliente da Mônica vai para a Alessandra, que cadastrou a Mônica. E 5% para mim, que cadastrou a Alessandra. Vocês entendem que eu não conhecia a Mônica, veio através de contatos de outras pessoas. Isso acontece na nossa rede. A pessoa que me cadastrou, de tudo que eu fizer, ela vai receber uma porcentagem. Isso também acontece. Então, literalmente, eu durmo e acordo, meu negócio não está mais do mesmo tamanho. Então, no mercado tradicional, se eu quero ganhar mais, eu vou ter que vender mais, eu vou ter que produzir mais, certo? Aqui na do Terra, quanto mais você compartilha, seu dia tem muito mais que 24 horas, porque as pessoas estão construindo o negócio delas. E você está sendo comissionado por compartilhar e ajudar essa pessoa a crescer. E quanto mais você ajudar ela a crescer, mais você cresce junto. E assim foi o que aconteceu comigo. Então, compartilhei com essas pessoas, elas começaram também a compartilhar com as pessoas. Então, no primeiro, fazendo um volume de 500 pontos ali em vendas de você e das pessoas que estão abaixo das compras ali, não é só você, não são pessoais, tá? Então, isso conta para você. Então, você já é um manager nesse negócio. Inclusive, quero reconhecer a Nívia, que eu estou vendo aqui, que atualizou hoje o sistema, né, no primeiro ranking. Parabéns, Nívia, pelo trabalho. E, à medida que eu for falando dos rankings, se você está na sala, se você atingir um desses rankings para as pessoas verem que é real, pode ir colocando aqui no chat também o que que esse ranking transformou na sua vida, né? Ali, o que que tem transformado na sua casa. Com 1.000 pontos, você é um director, né? Aqui nesse negócio, nós temos vários directors aqui na sala. Um director e ele vai tirar ali seus 600, R$ 700, né? Me corrijam aqui, director. Aqui. Um executivo fazendo 2.000 pontos. Essas bonificações que vocês vão ver são médias e previsibilidade de média, tá? Então vai depender. Se eu cadastro mais, naturalmente eu tenho mais porcentagem, né? E tenho, atinjo também outros bônus, eu também consigo ali organizar. Temos manager na nossa organização ganhando R$ 850. Isso por fazer 500 pontos ali de comissionamento. Fora vendas, que você pode pegar esse óleo aqui, fazer a compra dele lá e fazer a sua venda, certo? Então, no primeiro mês, né, nós, junto com as meninas, nós atingimos o quê? 3.000 pontos em venda. O que que aconteceu, gente? No primeiro mês do hotel. Gente, eu não estava entendendo nada de negócio, eu queria compartilhar aqui, ter compartilhadores. O que que aconteceu? A Doterra me pagou, e eu vou abrir esses bônus aqui, até antes de passar para essa tela, vou mostrar para vocês o que que a Doterra me pagou. Não a título de falar, vem que você vai receber, vai depender do seu trabalho, é meritocrático. E é isso que me encanta. Porque você chega aonde você determinar que você chega aqui nesse negócio. Então, não só eu estava recebendo valores, mas como quem eu cadastrei, que estavam também cadastrando, estavam tendo o negócio delas. Isso é incrível, né? Então, eu comprei um kit para cuidar de mim, da minha saúde. Foi o kit que eu abri minha empresa. Ele custou em torno de R$ 1.400. Foi um kit completo, né? Que eu fiz protocolos para minha mãe, para minha irmã. Era o meu material de trabalho. Eu falo que eu gastei esse valor para abrir minha empresa. Mas no primeiro mês a Doterra me pagou R$ 2.072 de comissão, em dinheiro, porque a gente estava compartilhando. Aqui eu já pensei, uai, esse negócio é bom. Que é isso, né? Quero compartilhar com mais pessoas, quero ajudar a minha irmã a crescer, quero ajudar a minha cunhada a crescer. E nisso eu já estava compartilhando com a minha amiga lá no Acre. Eu estava com uma outra amiga que gostava de soluções naturais e a gente foi crescendo. O que que acontece? Ajudando duas pessoas a atingirem o executivo aqui, que é esse, fazendo 2.000 pontos nelas, atingindo duas pessoas, automaticamente eu fui Premier. Como Premier, gente, um Premier hoje, ele vai tirar em torno de quanto, gente? R$ 2.800, R$ 3.000. Isso já é mais do que 90% da população brasileira. Você ajudando duas pessoas. Que são duas pessoas que você pode ajudar a mudar de vida.
e querem, que estão precisando dessas soluções. Que às vezes você não vê, mas você está tendo acesso a uma informação que pode mudar a vida de alguém. Aqui a do Terra me pagou R$ 4.500 como premier. Foi algo assim surreal. E eu continuei compartilhando, ajudando as pessoas a crescerem. Então, aqui, ó, ajudando três pessoas a atingirem o Elite, que foi aquele primeiro ranking, né? Ali eu já tinha a Alessandra, a Marcela. Gente, veio outros consultores abaixo, vão crescendo junto. E aqui, ajudando três pessoas, automaticamente tornei um Silver. Um Silver, como Silver, eu recebi R$ 7.600. Aqui, quando eu cheguei com o meu kit, meu marido perguntou se eu tava ficando doida, porque eu tava acreditando que o cheirinho ia mudar alguma coisa e tal. Mas ele começou a ver os benefícios com a nossa família e tudo. Mas aqui eu convenci o meu marido, que era também um negócio, porque ele começou a prestar atenção no negócio. Por quê? Gente, estava chegando dinheiro em casa, né? Então, nós começamos a entender que isso era um grande potencial. Com 4 meses, eu entendi o que é uma renda residual. 4 meses a minha mãe teve Covid, eu me afastei do trabalho para cuidar dela, e a minha irmã pegou Covid também. Então, era minha parceira na Doterra, mas ela teve que fechar o espaço terapêutico dela. Naquele mês, ela não trabalhou, tá? Por motivo de saúde. Consequentemente, o quê? Se ela não atendeu os alunos, ela não ganhou. Embora no serviço público, né, eu estava recebendo ali, mesmo afastada, o que que acontece? Eu não pude me dedicar à Doterra como eu gostaria, mas as pessoas cadastradas continuaram o negócio dela normalmente. Então, eu não dependo da pessoa querer ou não trabalhar, que me cadastrou, esse mês ela quer, outro mês. Não, o negócio é meu. As pessoas começaram a continuar trabalhando no negócio delas. O que que aconteceu? A Doterra me pagou, mesmo eu não tendo trabalhado, R$ 3.500 de comissão daquilo que eu já tinha feito, do trabalho que eu já tinha plantado. Eu entendi o que que era renda residual. Que aqui você pode escalonar, mesmo não dependendo somente de você. E aqui eu voltei com sangue nos olhos, gente. A, a médica veio cadastrada, minha mãe melhorou, né? Cadastramos a médica, minha mãe teve uma recuperação rápida, eu passei tudo quanto é óleo que você imaginar, você perguntar algum protocolo para Covid, eu tenho todos os óleos que eu tinha, eu passei, coloquei difusor, vocês podem imaginar ali, e logo ela teve a recuperação, mas ali eu continuei trabalhando, as meninas vieram, e nós tendo três pessoas, com ajudando três pessoas a serem premiadas, automaticamente isso é um Gold, né? A Nájila tá aqui, lá do Acre, minha parceira, é Gold hoje. Nós temos a Marcela, minha irmã, né? Que hoje é Gold aqui também nesse negócio. Então, ajudando três pessoas a serem Premier, o que que acontece? Você automaticamente é um Gold vai tirar mais de R$ 10.000. Eu tirei 10.256. Um Gold hoje, ele tira de 13, 14 a 15 mil reais na Doterra. Até R$ 18.000 na Doterra. Isso é real. Eu tô falando para vocês. Olha aqui, a Nájila recebeu 18 mil na Doterra. Isso aqui, eu tinha 4 meses de Doterra. O que que acontece, gente? Aqui eu recebi, que 5 meses, né? Aqui eu recebi mais que 12 anos na época de serviço público. Ultrapassou meu salário sem eu precisar deixar o meu trabalho, continuando fazendo, transformando a vida das pessoas, e era só o começo do que a gente estava plantando. Então, nós fomos continuando, ajudando pessoas a crescer, você cresce nesse negócio. Então, eu ajudei três pessoas a atingirem um Silver, que automaticamente fui Platinum. Então, como Platinum, gente, a Totea pagou R$ 21.000. Gente, eu posso trabalhar, me ver daqui 10 anos, o meu serviço público não vai me pagar R$ 21.000. Então, uma decisão lá atrás mudou totalmente o cenário da minha casa. E eu me vi também com pessoas crescendo, as minhas silvers todas ganhando mais de 5 dígitos aqui. Quando eu bati Platinum, né, aqui, tive uma Gold aqui embaixo. As pessoas podem crescer independentemente, eu não preciso que elas sejam silver, ela pode crescer independentemente do meu crescimento. E assim nós vamos crescendo. Aqui, logo em seguida, vocês vão ver que o pulo aqui, né, do Platinum para o Diamond, você tem que ter mais um silver, formando mais um silver. E aqui, nessa formação desse silver, aqui eu atingi o rank de Diamond. Quando eu atingi o rank de Diamond, eu tive Platinums aqui também, aqui embaixo. Aqui, e uma Gold embaixo dessa Platinum. Então, assim, não depende de um bater para outro crescer, isso não é uma pirâmide, tá? Deixa eu colocar aqui para você. É meritocrático, de comissão. Aqui, como Diamond, a Doterra me pagou R$ 37.000. Um Diamond hoje ele vai tirar em torno de 40, R$ 50.000 dentro da Doterra. Só que um detalhe, esse Silver aqui, eu peguei o quê? O cadastro da minha mãe, que é uma compartilhadora, né? Fazendo ali junto com ela, e eu formei três elites, porque estavam vindo novas consultoras. Eu fui posicionando essas elites ali, formei três elites. Então, eu tive o meu bônus de Diamond, mas a Doterra pagou R$ 8.000 ali para minha mãe, que era um bônus que veio para gente também. Então, eu falo que
a do Terra também acabou sendo uma forma de aposentadoria para ela também, né? Para poder trabalhar no momento certo. Então não para por aqui. Você formando 5 Golds, né? Tem um Blue Diamond vai tirar mais de R$ 100.000. Você fazendo 6 Platinums, hoje, né? Nós temos 2 Platinums na rede. 6 Platinums, você se torna um presidente diamante. E você determina o seu crescimento, onde você está disposto a chegar. Nós temos pessoas, a Mayara mesmo, que nós temos, somos vinculados, né, até a rede dela, é o maior ranking mundial hoje, né? Ela é Triple Diamond. Quer dizer, quando você chega a presidente, você pode começar tudo de novo, caso você queira. Vão vindo novos consultores, você vai estruturando. Então, quando eu bati o diamante, ela bateu o duplo presidente, ou seja, ela é 2 vezes presidente e no terceiro ID ela é diamante. Então vocês imaginem a renda dela, né? E aqui, ó, gente, como presidente diamante, ela tem toda a linha de presidentes diamantes aqui nesse primeiro ID. Então o negócio vai crescendo realmente, né? É algo que tem transformado vidas. Mas o que eu quero falar para vocês não é isso. Eu investi na minha saúde. Quando eu comecei, eu quis investir na minha saúde. E essa decisão 5 meses de negócio, eu estava ganhando mais que o meu serviço público. O meu trabalho, foi 12 anos que eu estudei, 5 anos de faculdade, que eu tive pós, não estou falando todos os meses. Meu serviço, eu amo o que eu faço também no tribunal. Mas eu não teria a chance de fazer isso, largar o serviço público para fazer uma outra coisa. A doutora me abriu essa porta. Talvez seja essa uma resposta para você também. Quando eu bati o diamante, a doutora me pagou 30 vezes mais do que eu investi. 30 vezes mais do que eu investi. Em 2026, eu vou bater o meu primeiro R$ 1.000.000. Eu já estou próximo disso. Com isso pago em dinheiro de comissão nesse tempo, contribuindo com a Doterra. Isso não é só para mim, gente. Esse valor, estou falando diretamente a mim, tá? De pessoas vinculadas em vendas, nós já faturamos mais de R$ 11 milhões para a empresa. Eu tenho um negócio milionário, onde eu investi num kit para minha saúde. Se você tiver a dimensão do que é esse negócio, né? E talvez você olhe ele com outros olhos, o potencial do negócio que você tem. E foi assim que essa decisão tem mudado vidas. Mas esses números aqui não são o mais importantes. Há 5 anos atrás, 5 anos, nossa realidade é outra. Não é o motivo de eu estar aqui nessa sala. Porque a qualidade de vida que nós conquistamos com ela é totalmente diferente. Talvez você esteja nessa situação, procurando aquilo que o dinheiro não compra. Eu sei do que eu tô falando para vocês. Hoje minha mãe tem saúde, disposição para brincar com os netos. Minha mãe não cruzava as pernas quando eu cheguei com os óleos essenciais. E hoje nós temos uma forma diferente de cuidar. Há muitos desafios a serem vencidos, assim como qualquer outra pessoa. Mas nós temos uma forma hoje também de cuidar. E isso não tem preço que pague. Aquela minha irmã que eu falei para vocês com fibromialgia, naquele cenário, hoje também tem um negócio com propósito que eu vejo o quanto ela transforma vidas através disso. Isso trouxe realização de sonhos, trouxe mudança de vida. Hoje nós temos uma equipe. Gente, você não sabe onde o seu sim vai ecoar. Hoje somos inúmeros consultores de bem-estar espalhados no Brasil e fora dele, mudando vidas, a começar pela vida deles. Gente, em torno de 30% do que é vendido volta em comissão. Se eu estou faturando meu primeiro milhão ali, quer dizer que mais de 2 milhões foram pagos em comissão de líderes da nossa organização, de pessoas fazendo o trabalho deles. Isso é muito forte. E um dos pilares que hoje não tem preço, hoje eu construo com meu esposo, nós temos esse negócio como negócio da nossa família e conciliamos a agenda, podemos cuidar dos nossos filhos, já tivemos várias viagens com essa liberdade de poder fazer o nosso negócio com alinhamento de propósito e com presença na vida dos nossos filhos. Isso não tem preço que pague. E foi essa decisão que mudou a vida e mudou a forma com que eu enxergasse essa oportunidade. Sucesso, gente, ele não grita hoje. Ele respira. E talvez é isso que você tem buscado, né? Ele está nas nossas escolhas diárias, está no cuidado, na forma que a gente encara aquilo e os sinais que a vida tem dado. Eu tive uma nova chance, talvez você tenha também através disso. Eu não estou falando que é a solução de tudo, mas pode ser a ferramenta que você está procurando tanto buscando. Então você escolhe essas possibilidades, tá? Todas elas para gerar ou ganhar qualidade de vida, seja um cliente, seja um consultor de bem-estar, ou seja aquele que indica, né, os óleos essenciais ali como
uma espécie de afiliado, né? Indicando ali os óleos essenciais para as pessoas e para a pessoa que te convidou aqui. Você não precisa abandonar o que você faz, você pode fazer em tempo parcial, sem ter experiência antes empreendendo, né? Sem seguidor, não tem a ver com rede social, gente. É a sua verdade para as pessoas, o que ele vem, né? E não precisa saber vender. Eu achava que eu não sabia vender nada. Você só precisa contar o que esses olhos fez por você. É por isso que nós trabalhamos. Então, assim, você vai escolher como começar. Aqui não tem risco, né? De falar assim, ah, vou investir. Não, você vai investir na sua saúde. Começa investindo em você, cuidando de você, daquilo que você identificou. E como que nós fazemos isso, tá? A partir do momento que você credencia, você pode montar o seu kit. A partir disso, você tem 20%, tá? 25% de desconto direto da fábrica. Você vai no mínimo ali. E tem descontos e kits que chegam até 50% de desconto. Participa de todas as promoções exclusivas, acumula pontos para trocar produtos, sabe aquele cashback, aquelas milhas? Tem esse programa aqui na do Terra também. Mas na sua próxima compra, você vai ganhar um suporte de acrílico, na outra um óleo essencial e na terceira compra difusor. Então tem várias vantagens, seja cliente ou seja consultor, e você pode começar através de um dos kits, tá? Vou te apresentar as possibilidades. Esse foi o kit que eu investi para começar o meu negócio. Mas qual que é a vantagem dos kits em si? Você pode escolher qualquer produto. Eu sei que você pensou, quando eu falei em algum aqui, nossa, esse vai ser bom para mim ou vai ser bom para fulano, tal. Às vezes até anotou o nome dele. Aqui vai ter os 12 óleos que eu falei nessa farmacinha natural, desse frasco desse tamanho, de 15 ml. Então são 3 vezes mais com relação a esse kit aqui. Qual que é a vantagem? Todos os kits têm essa vantagem, tá? Se você olhar no preço de catálogo, eu vou pegar aqui, por exemplo, o Balance, que é um equilibrador de humor maravilhoso. Olha, eu gostei do Balance, eu quero ele aqui. Então eu vou pegar ele. Beleza, o preço de revista, preço de catálogo, se você quiser comprar de um consultor de bem-estar, preço de venda normal, ele é R$ 156. Se você se credencia, eu entro no site lá agora, eu compro ele por 117. São 300 doses, tá? Estou falando de gotas que a gente vai utilizar aqui. Só que se você compra um kit, ao invés de pagar 156, esse vai sair por R$ 95. Isso vai acontecer com todos os óleos do kit, esse desconto maior, então chegando até 40% de desconto. E aqui você ganha o difusor ele sai de graça. Então você tem aí todo o tratamento de aromaterapia, vem a pomada no lugar do óleo da dor. Então são 12 óleos essenciais. O melhor custo-benefício com certeza é esse, por 6 vezes 274. Esse foi o kit que eu abri minha empresa. Eu queria que você pensasse no empreendedorismo. Que negócio você abre hoje sua empresa? Tendo os produtos que você pode utilizar, você pode vender, você pode compartilhar com as pessoas ou ser o instrumento de tornar a experiência para as pessoas. Outra possibilidade. Se você quer empreender, Joyce, eu gostei, eu quero fazer parte disso. Tem um kit maravilhoso que chama-se Construa Seu Legado. Ele é aqui, ó, ele vai vir esse kit com os mesmos 12 óleos essenciais, tá? Vai vir o nosso colágeno, que é aquele que eu falei para vocês, que ele é o Beauty Power. Vai vir a pomada para dor e vai vir 15 óleos essenciais de 2,5 ml desse tamanho, tá vendo? Para que você possa proporcionar as primeiras experiências. Então, gente, só pensando aqui de forma empreendedora, caso você às vezes até tenha algum óleo essencial e queira, se você pegar esse kit e vender ele, eu nem vou falar preço regular, que é o preço de venda de catálogo, tá? Vou falar se você comprar e vender tudo a preço de custo, tá? Seria 1.815. Você estaria lucrando R$ 555. Fora que, se você, tendo o seu credenciamento, compartilha e alguém compra um kit desse de você, só de comissão você recebe R$ 200. Você pagou sua parcela. Então, assim, é a forma de você compartilhar. Você precisa ali no mês ter ali uma pessoa que você pode transformar a vida dela. Você vai receber de bonificação o valor da sua parcela. E você tem todos os produtos para você compartilhar. Você escolhe, você faz da maneira que você quiser, independentemente da forma que você quer começar. Seja com esse kit também aqui, ó. Gente, dá uma pizza, tá? R$ 126 por mês. Esse kit aqui, que você tem uma experiência com os 12 principais óleos. Tem o kit início rápido, que é maravilhoso também, que até R$ 600, a doTERRA parcela em 3 vezes, a partir de R$ 300, né? A partir de R$ 600, ele vai parcelar aqui em 6 vezes. Se você coloca um óleo de laranja, como eu coloquei aqui, ó, dá praticamente 6 vezes de R$ 100 aqui. Não importa a forma que você quer começar, seja personalizando, seja o que eu te falei aqui. Eu não sei o que fez sentido para você aqui nessa aula. E não me importa qual kit que você vai começar a forma, mas eu quero te dizer com toda a verdade do meu coração, a saída muitas vezes é uma porta que a gente abre por dentro. É se olhando com mais cuidado e a decisão é que vira essa chave. Quais as decisões você toma hoje, olhando para o que eu falei aqui? Seja de cuidar de você, seja de estar atento aos sinais, seja de começar. Daqui um ano, você pode me agradecer por ter ouvido
tido a humildade de entrar nessa sala, de ter ouvido e querer começar hoje. É isso que eu queria falar com vocês. Eu tenho certeza que a pessoa que te chamou para essa sala tem uma condição especial para você, da forma que você quiser começar. Nós estaremos aqui para te dar o suporte e para a gente crescer junto, porque nós precisamos de mais compartilhadores, de pessoas que venham trazer essas soluções naturais para as pessoas. Tá bom, gente? Muito obrigada por vocês estarem nessa sala. Quero honrar todos vocês que estiveram comigo até agora. Que Deus abençoe vocês. Estou ansiosa para ver o feedback, se valeu a pena para uma pessoa, né, ter ficado até agora e se algo que eu falei fez sentido para vocês, já valeu a pena estar aqui compartilhando com vocês, tá bom? Vou interromper aqui a gravação